Olá, tudo bem? Nós hoje é como uma continuação do vídeo passado que eu falei de características de igrejas de parede preta. E uma das características também desse tipo de igreja, né, que eu falei na mensagem passada, que é uma desconstrução da igreja histórica, é que grande parte dessas igrejas, eles não tiram o dízimo. A postura é que o dízimo é coisa da lei, ou então que não há fundamento bíblico no Novo Testamento para se tirar o dízimo. Mas, pastor, então como é que essas igrejas vivem? Né? Poxa, é uma coisa séria, né? Realmente, a princípio, parece uma coisa assim, né? Poxa vida, o pessoal não tira o dízimo, né? Que pessoal sério, né? Mas ao invés de tirar o dízimo, eles fazem campanhas e mais campanhas, né? É, Desafios e mais desafios, né? Venda de coisas dentro da igreja e mais coisas. E a arrecadação é infinitamente maior, porque aí vem os testemunhos, né? Poxa, fulano entrou nessa campanha e olha só o que aconteceu com ele. Beltrano fez esse desafio e olha só o que aconteceu com ele. Então, porque veja bem, o dízimo de uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? É quanto? 150 e poucos reais, não é isso? O que é 150 e poucos reais para essas mega igrejas? Não é nada, né? Mas vamos então, o meu objetivo não é essas igrejas, o meu objetivo agora é mostrar. Será que o dízimo caducou no Novo Testamento? Será que nós não temos que falar em dízimo? Será que na nossa igreja, né, lá na Nova Vida, no Caxambi, nós estamos errados? Né? Será que o dízimo é para sustentar só o pastor? Né? Tem essas coisas todas, né? Então nós vamos hoje, né, com esse vídeo, mostrar essa argumentação toda. O dízimo caducou? Né? Então depois no final você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, não é? Que eu creio que vai abençoar. Eu sei que há muita gente aí infinitamente melhor que eu, né, para estar falando dessas coisas, mas creio que humildemente eu posso, pelo menos, despertar algo nas dúvidas de algumas pessoas. Então vamos lá. Dízimo é coisa da lei? Esse é o primeiro argumento de alguns, né? E a minha resposta é não. O dízimo existia muitos séculos antes da lei. Se eu quisesse puxar, né, forçar um pouquinho mais a barra, né, eu poderia dizer que lá no Gênesis há algo parecido com o dízimo. Quando Deus reserva uma árvore para ele, porque o dízimo é algo reservado para Deus, é algo de Deus. Né? Então, eu vejo nessa posição, e alguns, né, teólogos também entendem dessa maneira, né? Como aquela árvore fosse o dízimo de Deus, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a gente pudesse querer forçar a barra, nós vemos Abel trazendo das primícias do seu rebanho, como diz lá em Gênesis, uma oferta para o Senhor. Mas não vamos forçar a barra porque não é necessário, porque a Bíblia é clara ao falar. Não é? Nós vemos aqui, depois você pode ler, os textos vão ser colocados, depois você confira, por favor. Né? Lá em Gênesis 14, 20, Abrão vinha de uma batalha, aonde ele foi batalhar contra 4 reis, que venceram alguns reis, inclusive o rei de Sodoma e Gomorra, e levaram o seu sobrinho Ló, né, cativo. Então, Abraão foi com guerreiros e libertou, venceu esses 4 reis,
libertou o seu sobrinho e trouxe os despojos da batalha. Ao voltar da batalha, uma pessoa chamada Melquisedeque, lá em Gênesis 14, 20, sai ao encontro de Abrão, e Abrão oferece a Melquisedeque o dízimo de todos os despojos. A Bíblia diz aqui, né, aqui em Gênesis, que Melquisedeque era rei de Salém. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre essa pessoa, lá na frente. Lá, quando Jacó foge para a casa do seu tio Labão, fugindo, né, do seu irmão Esaú, quando ele para, deita e ele tem um sonho de anjo subindo e descendo numa escada, quando ele acorda, lá em Gênesis 28, 22, ele fala o seguinte, faz a seguinte promessa, que se o Senhor levar ele em paz, trouxer ele em paz para a sua terra de novo, de tudo que ele ganhar, ele vai dar o dízimo. Isso muitos séculos antes de lei, irmãos. Mas, pastor, de onde eles tiraram essa ideia do dízimo? Eu não sei. Ninguém sabe. Talvez fosse uma prática, né, antiga dos povos daquela época. Talvez Deus tenha confidenciado no coração de Abrão. Não sei. Não sei. Ninguém pode saber essa resposta. Mas o fato é que é uma prática que era utilizada pelo povo de Deus, Abraão e Jacó, muito antes da lei. Então, a primeira alegação que dízimo é coisa da lei é uma mentira. Que dízimo é coisa da lei que nós vamos ver agora. Mas ele já havia muito antes da lei. Amém? Então, isso ficou claro, né? Não há como refutar aquilo que está na Bíblia Sagrada. Né? Não há como refutar. Bom, com Moisés no deserto, né, quando o povo é liberto do Egito, e eles começam a vagar pelo deserto, milhões de pessoas vagando pelo deserto, indo para a terra prometida, né? Deus então chama Moisés e dá várias leis para o povo. Essas leis estão principalmente no livro de Levítico, né? Algumas são citadas no livro de Números, outras são citadas no livro de Deuteronômio, mas principalmente, né, várias leis, né? Leis civis, leis sanitárias, né? Leis contra Deus, ou seja, vários tipos de leis, né, foram estabelecidas nessa ocasião. E nessa ocasião, o dízimo, né, foi colocado como uma obrigação. Né? Aliás, havia mais de um tipo de dízimo. Eu não vou entrar nessa questão porque não é o objetivo nosso. Mas por que Deus estabeleceu primordialmente o dízimo? Porque Deus separa uma tribo das 12 tribos, a tribo de Levi. Essa tribo de Levi seria a tribo de onde sairiam os sacerdotes. Né? Os levitas seriam os sacerdotes. Sairia o sumo sacerdote. E todo o trabalho que concernia ao templo era feito pelos levitas. Só os levitas podiam carregar a Arca da Aliança, só os levitas podiam trabalhar na área do templo, né? Porque foi uma tribo que Deus separou para isso. E essa tribo, para ela ficar dedicada a esse serviço sacerdotal, ela não teria terras em Canaã. Então, 11 tribos receberiam terras, 11 tribos plantariam, 11 tribos criariam animais, rebanhos, e trariam para o templo 1/10 de tudo que eles arrecadassem. Haviam 3 festas primordiais, né, lá em Israel. Né? A festa da Páscoa,
a festa do Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Então, todo israelita, de todo Israel, ou que morassem fora de Israel, né, deveriam caminhar nessas 3 festas até Jerusalém, ao templo que estava em Jerusalém naquela época, né? Antes não estava em Jerusalém, já esteve em Siló, na época de Samuel, né? E ali levava-se até Siló, né? Mas na época mais predominante, levava-se a Jerusalém todos os dízimos e todas as ofertas. Se você quiser saber em detalhes os dízimos que eram tirados, as ofertas, né, pelo pecado, ofertas de gratidão, né, eram vários tipos, né? Não só de animais, mas também de cereais, etc. e tal. Você precisa dar uma lida no livro de Levítico, que é um livro maravilhoso, que fala de todas essas coisas, não é? Então, todas as 11 tribos levavam para o sustento dessa tribo que não plantava, que não criava gado. Eles viviam do sustento das 11 tribos. E não estamos falando aqui de um pastor e de uma família de um pastor. Estamos falando de milhares de pessoas, uma tribo toda, com mulheres, com crianças. Além disso, havia uma outra coisa embutida na questão do dízimo. Isso eu preciso falar um pouco, que é muito importante, né? Era a ajuda aos pobres. Inclusive, se você ler lá no livro de Levítico, foi instituído o ano do jubileu, aonde as dívidas todas eram perdoadas, né? Aonde os pobres eram abençoados. Deus cuidava de todos. Não cuidava só apenas de uma parte do seu povo, Deus cuidava de todos. Então, o dízimo também era para sustentar essas pessoas que tinham necessidade também, né? Mas, primordialmente, era algo que era trazido para o templo, para o sustento da tribo de Levi, né? E também para os holocaustos, oferta de culpa, oferta para cobrir pecado e etc. e tal, né? Não quero entrar muito nesses detalhes, porque não é o objetivo deste videozinho, né? O objetivo é mostrar, né, se o dízimo caducou no Novo Testamento ou não. Então, então com Moisés, né, realmente o dízimo se transformou em algo da lei. Mas ele existia antes da lei. Foi algo que foi, né, normatizado, vamos dizer assim, né? Foi algo que foi normatizado para todo o povo, para aquele sustento, para aquela coisa, né? Bom, então agora que eu falei do Antigo Testamento, né, e diante do Antigo Testamento, então, o que é que eu acabei de falar? Que o dízimo é algo que na Bíblia é falado antes da lei. A Bíblia também fala que o dízimo é coisa que a lei prescreveu, certo? Agora, a alegação, uma alegação que é dita, né, é que no Novo Testamento pouco se fala sobre o dízimo. Tá? E antes de eu discorrer sobre isso aqui, né, isso é uma coisa tão tola, desculpe falar dessa maneira, né? Porque, veja bem, irmãos, nós estamos falando de um livro, que é a Bíblia, o Novo Testamento, aonde os autores estavam colocando as coisas importantes. Você já imaginou se os autores, né, fossem ter que discorrer sobre todas as coisas do Antigo Testamento que continuavam valendo no Novo Testamento? Já pensou isso? Honrar pai e mãe. Está lá num dos 10 mandamentos. Você não vê no Novo Testamento alguém falando, olha, você tem que honrar pai e mãe, porque isso era uma coisa, né? Coisa. Então, em Levítico, fala que
O homem não podia se deitar com a sua tia, nem a mulher podia se deitar com o seu tio. Você não vê isso no Novo Testamento? Então quer dizer que agora pode? Quer dizer que agora o filho não precisa honrar mais pai e mãe? É claro que Paulo cita isso um pouquinho, né? Mas lá na frente, não é? Não aborrecer os seus filhos, honrar pai e mãe. Então, essa sorte de coisas, né? Não era impossível para os escritores ficar falando cada uma delas. Ó, isso aí continua, isso aí não continua. Você veja que quando o Paulo fala sobre a lei, lá em Romanos, né? Fala também em Coríntios, né? Ele fala que o poder da lei para levar alguma pessoa para ser salvo ou não, não existe mais. Aí sim é uma refutação, né? Porque no Antigo Testamento era a lei que salvava, era a lei que perdoava pecados. E no Novo não. Não há mais que se fazer sacrifícios de animais. Paulo fala sobre isso claramente. Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Não é necessário mais que sangue de animais possam fazer alguma coisa que nunca fizeram no passado. Então, essa abordagem é uma abordagem forçosa, né? Eu diria assim, né? Diria dessa maneira. Mas vamos lá. No Novo Testamento, falando sobre o dízimo. Mateus 23, 23. E aí alguém vai falar, né? Ah, sabia que ele ia falar sobre esse texto, porque é o único texto que fala. Não é só que é o único texto que fala. Nós vamos ver o maior fundamento mais na frente. Mas é um texto importante. Mateus 23, 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os pecados mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia, e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não condenou o dízimo. Pelo contrário, ele condenou que a justiça não estava sendo feita, que a misericórdia não estava sendo feita com fé, né? Então ele fala, vocês deviam continuar dando dízimo, mas não deixar de fazer outras coisas que a lei mandava fazer. Entende? Então Jesus não falou, olha, mas pastor, Jesus era vivo, Jesus veio cumprir a lei. Isso é verdade, ele veio cumprir a lei, né? Mas ele devia falar, ele falou assim, olha, mas até agora vocês dão dízimo, mas vai chegar o tempo que vocês não vão dar mais o dízimo. Continuando, né? Alguns dizem que um problema, né, do dízimo, né, é assim, a pessoa que não pode dar o dízimo, viver um dia difícil, pastor, e essa questão do dízimo como obrigação, né, é errada, Deus não quer esse tipo de coisa. E eu falo que Deus quer sim esse tipo de coisa. Na passagem de Marcos 12, 42, Jesus estava no templo e ele estava observando as pessoas colocarem o seu dízimo, as suas ofertas, no gasofilácio. Né? Era um local, né, uma urna onde depositava lá. E veio uma viúva e colocou 2 moedinhas nesse local. Jesus sabia que ela estava colocando 2 moedinhas, que ela era viúva. O que ele deveria ter feito, segundo essa alegação? Não, você não, você não. Você precisa disso aí. Não faça isso. Deus não quer isso. Não. Ao contrário, ele elogia a conduta dessa viúva, né? Ele diz que da sua pobreza ela dera tudo o que possuía. Caramba, que coisa mais, né? Parece maligna, né? Que coisa sem sentido. Não, ela estava ofertando para Deus.
Ela estava dando o que ela tinha para Deus. E isso é uma coisa que eu sempre falo, mas nem vou entrar que também é uma forçação também. Eu não quero forçar nada, né? Com as pessoas que dizem não é coisa da lei, então do Novo Testamento. Então, dar o seu tudo é coisa do Novo Testamento. Faça isso. Dê tudo que você tem na igreja, aos pés dos apóstolos, como fala Atos dos Apóstolos. Aí muda de figura, não é? Aí o argumento mudou. Meus irmãos, a avareza é um pecado. A ganância é um pecado. Vamos continuar, então. Outra coisa no Novo Testamento que fala sobre oferta. Agora, não cito o nome do dízimo, mas eu vou citar isso aqui como um argumento agora para falar. Né? 1 Coríntios 12, 2, Paulo fala para a igreja de Corinto para a cada primeiro dia de cada semana, ou seja, no domingo, porque a igreja agora guardava o domingo e não guardava o sábado, né? A questão do Shabá do Antigo Testamento foi mudado para o domingo. Não quer dizer que o Shabá, no sentido de guardar um dia para o Senhor, acabou. Já falei, já preguei sobre isso, já fiz vídeo sobre isso. Nós temos que guardar um dia para o Senhor. Mas a questão não é o sábado. Eles guardavam o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, Paulo fala, a cada domingo, você separe uma quantia de acordo com a sua prosperidade. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o dízimo, ou a oferta, né, que aqui não fala sobre dízimo, né, a oferta era algo constante na igreja primitiva. A cada domingo. Não era, quando eu der na telha, quando eu tiver com vontade, eu faço isso. Não. A oferta não era um fardo, e Paulo vai falar isso mais à frente, falando que a pessoa deve dar com liberalidade, com alegria, né? Sabendo que está fazendo para Deus. Né? Então, o dízimo, irmãos, ele preenche essa parte aqui. Né? Paulo fala de acordo com a sua prosperidade. O dízimo é uma coisa constante, é todo mês, a não ser que você não tenha recebido salário. Né? E é algo proporcional. É algo proporcional. Ou seja, é 10% da renda. Ninguém é maior nem menor com o dízimo. Isso é importante nós falarmos, né? Ninguém é maior nem menor, né? Porque é proporcionalidade. Acho que ficou pior, né? Quis melhorar, acho que eu piorei, com uma sombra. Então, o que acontece? A pessoa que dá o dízimo do seu salário mínimo, ela fez a mesma coisa que uma pessoa que dá o dízimo de R$1 milhão. Para Deus é o mesmo. Porque a proporcionalidade não é a quantidade, não é o valor. Bom, nós vamos agora, né, ver o maior fundamento do dízimo no Novo Testamento, que ninguém pode refutar. Ninguém. Só se realmente é muita má fé. Então agora eu vou até pegar a Bíblia para ler com você Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, está marcado já aqui, que eu já deixei marcado. Então diz assim, Hebreus 7. Eu falei que ia falar de Melquisedeque, não falei? Lá de Abrão? Então vamos lá. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Isso já estava relatado lá em Gênesis. Né? Abraão foi abençoado por Melquisedeque e lhe deu o dízimo de tudo.
Agora começa o escritor aos Hebreus começa a acrescentar coisas que não estão lá em Gênesis. Em primeiro lugar, significa que seu nome é Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Então, Melquisedeque significa Rei de Justiça e Rei de Paz. Sem pai nem mãe. Sem genealogia. Ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém sabe quem é o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu bisavô, sua bisavó. Sem princípio de dias e nem fim de vida. Eita caramba, agora o negócio está ficando complicado. Sem princípio de dias e sem fim de dias. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então, esse Melquisedeque, que não tinha genealogia, que era rei de justiça, era rei de paz, ele não tinha início de dias, nem teve fim de dias, né? Sem genealogia, e ele era semelhante ao Filho de Deus, e ele sempre foi sacerdote e permanece sacerdote. Quem é esse Melquisedeque? Alguns entendem, eu entendo dessa maneira, né? Outros não, que Melquisedeque era uma cristofania, uma teofania. Era Deus se manifestando, né? Assim como outras vezes, quando conversou com Abraão e etc., para destruir Sodoma e Gomorra. Né? Era uma cristofania. Deus se fazia homem, Cristo se fazia homem e aparecia algumas pessoas. Outros entendem que não. Outros entendem que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Era um tipo de Cristo. Prefigurava Cristo, mas ele era uma pessoa, era realmente um rei de Salém. Isso não vai fazer importância nenhuma se ele era verdadeiramente o Cristo ou se ele era o tipo de Cristo. Vamos lá, continuando, versículo 4. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi recebe os dízimos. Que recebe os dízimos entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Aleluia. Como eu falei, o objetivo do dízimo na lei foi para trazer para os levitas, para a tribo de Levi. Eles recebiam os dízimos dos seus irmãos. Mas Levi aqui nem era nascido. Nem era nascido. Levi foi bisneto de Abraão. Bisneto. E Melquisedeque não era nem da descendência de Levi. Se ele era Cristo, ou era um tipo de Cristo, ele era da descendência que ia lá na frente de Judá. Mas mesmo assim, mesmo assim, está dizendo aqui que o povo, ele trazia os dízimos à tribo de Levi. Era o sacerdote ou os sacerdotes levitas que recebiam o dízimo, mas que Abraão entregou o dízimo a uma pessoa que não era a tribo de Levi. E é aquele a quem se declara que vive. Versículo 7, sem dúvida nenhuma, o inferior, Abraão, é abençoado pelo superior, Melquisedeque.
No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, os levitas, que estavam em Abraão. Podemos dizer assim, que é isso que a Bíblia diz aqui. Que estavam nos lombos de Abraão, estavam em Abraão, como diz uma outra versão. No outro caso, aqui é os homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, é aquele que se declara que vive. Então, irmãos, eu acho que isso aqui é de uma clareza assustadora. Abraão estava entregando o dízimo a quem? A Cristo. É de uma clareza que quem quiser distorcer que não é isso que o texto fala, por favor. Abraão estava entregando o dízimo a quem? A Cristo, o novo sacerdote que viria. Isso prefigurava que haveria uma mudança dos dízimos que eram recebidas pelos levitas e agora são recebidos por Cristo. É por isso que o dízimo, como eu sempre falo na igreja, é para Cristo. É por isso que eu não coloco barreiras, não é? Não digo, você não deu dízimo, você vai para o inferno. Não falo, nunca falo isso. Não dá o dízimo, eu trato de maneira diferente com aquele que dá o dízimo. Não tem cadeira VIP. Mas o dízimo é de Cristo. É o que diz lá em Malaquias, né? Quando Deus fala, vós me roubais. E ali havia os levitas ainda, mas Deus fala aquilo que está aqui no livro de Hebreus. O dízimo é meu. O dízimo é meu. Naquela época, para abençoar os levitas. Hoje, para o sustento da casa de Deus. E também, é claro, para o sustento dos pastores, que não devem viver uma vida de esbanjar, de carros importados, de carros blindados, de relógio, Rolex, de aviões particulares. Isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Então, o dízimo é de Cristo. O antigo sacerdócio levítico foi passado agora para o novo sacerdócio eterno, que é de Cristo. Então o dízimo continua valendo. Só que agora nós não entregamos mais a levitas, nós entregamos a Cristo, na figura de um sacerdote, de um pastor, de quem for. Agora o pastor está roubando? Ele vai se ver com Deus. Pode estar certo. Há tantos alertas para os pastores que fazem coisas erradas. Coitados, coitados. Eu sempre falo que lá no inferno deve ter 2 infernos. Uma temperatura de uns 200 graus Celsius e outra uma temperatura de 1000 graus Celsius. A de 1000 graus Celsius vai estar os falsos pastores, os falsos profetas, que enganam o povo. Mas, assim como que aquele que não dá o dízimo, também não está dando a Deus. E vai sofrer as consequências por isso. Como diz lá em Malaquias, Deus não vai repreender o devorador, mas isso é uma coisa da pessoa com Deus. Infelizmente, ela vai sofrer as consequências da sua usura, né? Da sua ganância, da sua tolice. Então, irmãos, então todos esses argumentos foram jogados por terra. O Novo Testamento não fala muito sobre o dízimo. Não precisava falar. Porque era algo já enraizado, como vemos aqui em Hebreus, já enraizado na cultura, era algo normal. Assim como outras coisas não se falava mais. O dízimo é coisa só da lei. Não, não é coisa só da lei. Ele também é coisa da lei. Mas é algo muito antes da lei. O dízimo não está no Novo Testamento, está. Jesus autorizou e Hebreus cita isso aqui.
Então, irmãos, diante disso exposto, você faça o que você quiser, né? Estou apenas expondo para você. Não estou te cobrando nada. Isso é coisa de você com Deus, não é coisa de pastor cobrar de ninguém. É claro que a igreja tem as suas contas, tudo, mas, né? E o dízimo é a coisa mais bela, irmãos, no sentido equânime. Se a pessoa não tem, ela não vai dar nada. Não é verdade? Ela está desempregada, ela vai dar o quê? E eu já ouvi pastor aí tem mensagem sobre isso. Pastor top, top, top. Falando quando a pessoa não tem dinheiro para pegar um empréstimo no banco para dar o dízimo. Isso está gravado. Top, top, top. Isso não é bíblico, né, irmão? Isso não é bíblico. Então, quem não tem não pode dar. Quem ganha 1 bilhão, né, vai dar o dízimo. Quem ganha um salário mínimo vai dar o dízimo. E Deus vai suprir todas as necessidades. E a questão do pobre? A questão do pobre é a obrigação da igreja abençoá-los da sua fé, da sua casa. Isso também é obrigação da igreja. Amém? Compartilhe esse vídeo com alguém. Espero que tenha abençoado você. Espero que eu possa ter tirado a sua dúvida em relação a essa questão tão deturpada do dízimo. Tá? Jesus abençoe vocês, queridos. Domingo que vem, Santa Ceia do Senhor lá na igreja, tá? Estaremos todos lá para cultuar esse Deus maravilhoso. Tchau, tchau.